O Telegram tem os seus admiradores, mais do que verdade. Há motivos para isso, até inclusive vantagens técnicas, vantagens até ideológicas. Originalmente, o WhatsApp, ele tinha, antes de ser comprado pelo Facebook, uma das exigências do WhatsApp para o Facebook era, olha, a gente quer alcançar o maior número de pessoas, a gente quer ser uma plataforma livre, não quer que tenha controle. É a mentalidade do fundador, do na época CEO. Agora, né, virou bagunça, agora você sabe muito bem como tá. E uma coisa que vira e mexe, o pessoal fala do Telegram é, poxa vida, Coca, eu sinto falta, eu gostaria que o podcast tivesse dentro do Telegram, eu queria dar play dentro do Telegram e ouvir o podcast. Tecnicamente é fácil de fazer isso, seria simplesmente compartilhar um MP3 dentro do canal do Cocatec, o @CocatecPod. Talvez não funcionasse como um esquema de mensagem de áudio. Quando você manda um recado de voz, né, você tem um grupo onde as pessoas conversam por voz. Você dá play num determinado áudio, ele vai tocando em sequências os outros. Talvez enviando um MP3 não teria esse mesmo comportamento. Aí seria uma solução bem simples. Já faço isso no WhatsApp. Para as dicas de aplicativo, a diferença é que no WhatsApp é uma lista própria para isso. A pessoa pede para se inscrever. Teria que criar um outro canal para não fludar as pessoas de hoje e colocar lá os MP3. Entretanto, tem uma dica mó bacana do Coca Vinicanto, de um bot onde você pega um RSS de podcast e ele vai baixar o áudio para ouvir dentro do Telegram. Eu vou deixar o endereço do bot aqui nas notas do episódio. Campeã a dica, você que é fã de Telegram. Eu falei semana passada, faltou luz, tava fazendo upload, compartilhando um áudio MP3, a gravação do área de transferência, o arquivo estava no meu desktop, só que eu tenho o meu desktop sincronizado com a nuvem. Do ponto de vista de produtividade é uma coisa legal, porque deixei o arquivo ali no meu desktop, de repente eu preciso dele no iPhone, quero mandar para alguém, quero mexer no arquivo, vou no aplicativo Arquivos, vejo lá o meu desktop. Mó legal, tenho gostado desse fluxo. Tem alguns probleminhas. O destino padrão dos meus arquivos é o desktop. Enquanto eu estou trabalhando com os arquivos, eles ficam no meu desktop. Estou, de repente, gravando um vídeo usando o ScreenFlow, esse arquivo vai para o meu desktop. O problema é, né, vai ser enviado para a nuvem, talvez desnecessariamente. É uma questão de você ajustar a mentalidade. Talvez eu devesse criar uma pastinha, eu até tenho isso para áudio, eu tenho uma pastinha específica, tenho um fluxo de áudio, então não fica no meu desktop e não é sincronizado junto ao iCloud Drive. Mas, ok, fica sendo uma cópia a mais, uma redundância a mais, sim, é um desperdicinho, mas hoje não tá me incomodando. O problema é o seguinte, quando você tem alguma limitação de conexão, no caso eu tava extremamente limitado, tava sem luz, então tinha um problema de bateria, tava no mínimo da bateria do Mac, tinha que enviar o mais rápido possível, e outra, como tava no meu desktop, eu tava mandando o arquivo 2 vezes, eu tava sincronizando ele no iCloud Drive e ainda por cima enviando lá da maneira que eu compartilho os arquivos do área de transferência e gravação do podcast. Solução simples, colocava numa outra pastinha, colocava no transferências e não teria esse problema. Entretanto, tem um aplicativo que eu já comentei aqui no podcast e ele tá dentro do SetApp que ajuda nesse processo. Basta eu trocar, saio do Wi-Fi e passo a usar o hotspot, ele já liga. Ele, opa, peraí, já sei que tem alguma coisinha aqui rolando, aconteceu alguma coisa, é para economizar banda. Então, eu selecionei alguns aplicativos para ele manter a conexão com a internet e outros para cortar. Por exemplo, faltou luz, tava na gravação do área de transferência, faltou luz. Sem estresse. Peguei, primeiro porque o microfone é alimentado pelo USB que tá no Mac, e a câmera também é alimentada pelo USB do Mac, então isso estava vivo. O problema foi que acabou a conexão e, claro, tava na bateria. Uma hora acabaria também a bateria do Mac, mas não vamos considerar esse problema. Morreu a luz, acabou o Wi-Fi, eu só troquei a conexão, cliquei ali no símbolozinho do Wi-Fi na barra de menus e, ó, pega lá do iPhone, chaveou, reconectou, super de boa. E já prevendo esse cenário, eu configurei esse aplicativo para quê? Tá aqui nas notas desse episódio, você sabe, para que ele mantenha a conexão do Google Chrome ativa, que é o que a gente usa na gravação do área de transferência, junto do Bruno Casimiro e do Marcos Mendes. E eu deixo alguns outros aplicativos também ativos, como, por exemplo, o Safari, porque você vai querer navegar, consultar uma informação ou outra, mas, por exemplo, o sincronismo do Dropbox não tá ativo, backup não tá ativo, eu elimino ao máximo as conexões. E é exatamente esse aplicativo que inibe a sincronização do desktop, do Fotos com o iCloud. E uma dica, quem faz a comunicação com o servidor da Apple, quem faz essa sincronia, não é o iCloud Drive, né? O processo não é o aplicativo iCloud Drive, o aplicativo Fotos, que de repente você vai ver dentro desse aplicativo listado. É o NSURL Session ID, se eu não me engano, ou alguma coisa assim, NSURL ID Session. Esse é o processo que faz a comunicação do seu Mac com a Apple. E é bacana você saber isso porque, às vezes você tá nesse processo de emergência, você quer fazer um upload um pouco mais rápido e o Mac resolve sincronizar suas fotos, ou sei lá o
quê? Você pode, usar esse aplicativo para travar a conexão do NS URL Session ID, ou então você vai no seu firewall e bloqueia a conexão. E, obviamente, quando terminar de fazer o processo, você habilita de novo o NS URL Session ID. Porque não tem uma maneira de você temporariamente suspender o sincronismo. Você não tem, segura aí, peraí, não faz agora não. Isso é uma coisa que me angustia demais. Eu lembro, antes de usar esse aplicativo, eu via a conexão, caramba, quem é que tá usando a minha conexão? É Apple, e eu não tinha o menor controle. Download de update, por mais que seja interessante esse processo automático, tem horas que você quer garantir que a sua conexão tá livre. Enfim, deixo aí a dica desse aplicativo aqui nas notas do episódio. Outra coisa para comentar, que eu nem falei na seção de notícias, é que o Google fez uma parceria com o Get Images para poder usar o seu banco de fotos, e com isso, até para privilegiar a questão do direito autoral, quando você buscava uma imagem no Google, você colocava aquele filtro imagens, você tem uma visualização própria, tem a foto, e você tinha algumas opções, entre elas o View Image, para você visualizar aquela imagem, ficava numa nova aba. E aí, com isso, no Mac, isso não é tão problema assim, porque você pode arrastar a imagem pro desktop e assim usar, jeito Apple de ser, então não afeta muito. Acho que no Mac eu, por exemplo, não usava o View Image, arrastava direto a imagem. Às vezes eu queria como uma resolução específica, eu até fazia o seguinte, visualizava a imagem numa nova aba, só que eu não fazia isso através desse View Image, dessa opção que tinha na interface. Eu fazia através do botão direito, abrir imagem em uma nova aba. No Windows talvez complique um pouquinho mais, mas no Mac não vejo atrapalhando muito o fluxo. O que acontece agora é que esse View Image virou View Site, para você visualizar o site original. E uma vez que você vá para o site original, você pode pegar aquela imagem como você fazia anteriormente. Talvez tenha um passinho a mais, talvez você dê o page view para o site, mas no final das contas, 6 por meia dúzia. Vai ter um passinho a mais, mas como falei, se você pega qualquer imagem do Safari e arrasta para o desktop, ou faz o botão direito, visualizar a imagem em nova aba ou em nova janela, resolve o problema. E a última coisa que eu queria comentar, estava vendo um estudo, uma pesquisa, que dirigir com fone de ouvido é 6 vezes mais perigoso do que dirigir bêbado. A gente sim sabe que direção e álcool não combinam, mas eu tava falando no Instagram que podcast é um YouTube de áudio. Todo mundo define o podcast como um programa de rádio na internet, mas talvez essa definição seja antiga. A gente pode dizer que é um YouTube de áudio. Sim, tem diferenças, não é uma definição perfeita, mas é só para ambientar a pessoa no que é podcast. E aí eu recebi diversos directs complementando essa definição, falando que você pode baixar o conteúdo, embora agora você tenha YouTube Go, mas você pode baixar o podcast e ouvir a hora que você quiser. Não precisa ficar olhando para a tela, e com isso pode fazer outras coisas. Você pode lavar a louça e ouvir podcast. E uma das situações era dirigir ouvindo podcast no fone de ouvido. Saiba que isso é só 6 vezes mais perigoso do que dirigir bêbado. Se for dirigir, não use fone de ouvido. Se usar fone de ouvido, não dirija. Coca-Tech.